Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por tudo. Que Deus possa abençoar você e a sua casa. A paz do Senhor. Boa noite. Eu espero que Deus já se faça presente aí no seu lar. Vamos abrir nossas Bíblias na leitura bíblica de ontem. Onaíla citou um trecho da leitura bíblica de hoje, e Deus me falou através da leitura bíblica de ontem, que também se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. Amém? E se você já está com a sua Bíblia em mão, mesmo aí na sua casa, e os que estão aqui presentes, vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, porque nós já aprendemos aqui, em outra mensagem, em outra pregação, que a palavra de Deus, ela deve ser reverenciada, amém? E o mínimo que nós podemos fazer, é ficarmos de pé, quando a palavra de Deus vai ser exposta, e prestarmos a atenção, amém? Então abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz a palavra de Deus: não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar, acima do que podeis resistir, antes com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Vamos ler novamente? Todos juntos, nós aqui, você aí na sua casa, vamos ler todos em voz alta. Não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar, acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus amado, Deus bendito, nós já te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te adoramos, ó Deus, através dos louvores ministrados. O Senhor já nos libertou de tudo aquilo que não provém de ti, porque nós somos da fé e cremos que o louvor liberta, cremos que o Senhor habita no meio dos louvores, ó Deus bendito, mas também ansiamos pela tua palavra, como diz, ó Deus, o salmista, mais do que, Senhor Deus, a coça anseia pelas correntes das águas. Ó Deus bendito, que em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor se faça presente em nossas vidas também, através da pregação dessa noite, através da tua palavra ministrada, através da tua semente plantada na terra boa do nosso coração. Afasta de nós, ó Deus, os outros 3 tipos de terra. Retira a terra beira de caminho, retira a terra pedregosa, retira a terra cheia de espinhos e deixa somente a terra boa no nosso coração, para que a semente que vai ser plantada a partir de agora possa frutificar 30, 60, 100 vezes mais, para a nossa bênção, mas para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pode sentar-se aí no seu lugar. Resistindo à tentação. Esse é o tema da mensagem dessa noite. E falar de tentação é falar de algo natural ao ser humano. Por isso a palavra de Deus nos diz que não veio sobre vós, sobre nós, tentação senão humana. Mas o que significa essa palavra tão usada por nós, os servos de Deus? O que significa essa palavra
tão ouvida em nosso cotidiano, nós que servimos e engrandecemos ao Senhor e único Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. É isso que significa tentação. Repita comigo: impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Quer dizer, se nós somos tentados, nós estamos sendo tentados a realizar algo que cabe a nós censura, que cabe a nós, que não é recomendável praticar aquilo que a tentação está nos conduzindo a em determinado tempo, não apenas sendo tentado, mas pecarmos. É importante frisar mais uma vez que a tentação não é o pecado em si. Não nos esqueçamos que após o batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio foi levado pelo Espírito ao deserto e ali, por 40 dias, sofreu tentação. Mas saiu daqueles 40 dias de tentação, saiu daquele tempo sem pecar. Não pecou. A palavra de Deus, nesse único versículo 13, vai nos falar sobre 3 aspectos muito importantes. E eu e você devemos ter consciência desses 3 aspectos. Primeiro, somos humanos. Segundo, podemos sim resistir à tentação. E terceiro, Deus nos dá o escape. Então, falar de tentação é voltar, dar um salto no tempo e nos aproximarmos das vidas do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Porque muitas vezes o tempo de conversão que nós temos na nossa vida, nesse tempo determinado sobre a face da terra, nos faz esquecermos que o outro é humano. E principalmente quando é novo convertido, tende a essa humanidade andar de forma aflorada nas suas ações. Mas a verdade é que novo convertido ou antigo na fé, a palavra nos chama a atenção sobre a nossa humanidade. E como o Senhor Jesus Cristo também tinha natureza humana, nós somos por todo humano, já que o Senhor Jesus Cristo também tinha natureza divina, que é algo que nós não contamos na nossa própria vida. Nós não temos, igualmente ao Senhor Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Nós somos apenas humanos, porque ninguém é Deus, mas o Senhor Jesus Cristo é Deus Filho. Então, como o Senhor Jesus Cristo, em sua natureza humana, foi tentado, eu e você também, meu irmão, eu e você também, minha irmã, eu e você também, amado, amada visitante que está conosco, também poderemos ser tentados. Então olha só, se nós formos analisar sobre a vida de Adão e Eva de fato eram novas criaturas. Nós, após aceitarmos o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, passamos a ser novas criaturas. Por quê? Porque nós temos uma vida antes do Senhor Jesus Cristo, em que a nossa velha criatura agia conforme os seus desejos, conforme as suas concupiscências. Mas Adão e Eva não tiveram uma vida velha, como eu e você tivemos. Adão e Eva foram criados por Deus, recebiam a visita de Deus a cada viração do dia, a cada
finalzinho de tarde, mas também foram tentados. Por quê? Porque eram humanos, como eu e você. Às vezes, quando observamos que estamos sendo tentados, a nossa mente entra em um parafuso, os nossos sentimentos entram em um estágio que nos colocam lá para baixo, porque principalmente devido ao tempo que temos servindo ao Senhor, achamos que não podemos mais ser tentados. Nos esquecemos que enquanto estivermos sobre a face da terra, continuaremos sendo humanos. E é isso que a Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Algo que é próprio da humanidade, ser tentado. Mas os cuidados são necessários. Os cuidados são necessários no tocante a que eu e você, por sermos humanos, sim, poderemos ser alcançados pela tentação, mas devemos ter cuidado para que essas tentações não virem pecado em nossas vidas. Apesar de sermos novas criaturas, porque a palavra de Deus nos assegura que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Apesar de sermos novas criaturas, não deixamos a nossa natureza humana, continuamos seres humanos. Então, quando hoje eu estava lendo a respeito da tentação de Eva, que a levou a ser instrumento de tentação a Adão, me veio esse pensamento na mente. Eu sou nova criatura porque aceitei ao Senhor Jesus Cristo. Eu tive uma velha vida, vamos dizer assim. Mas Adão e Eva não, de fato eram novas criaturas. Mas olha só o que aconteceu em Gênesis capítulo 2, trecho tão conhecido da igreja do Senhor, para que você pare de condenar a si próprio, porque está sendo tentado. Para que você pare de condenar o seu irmão, porque ele já conversou com você, já pediu oração e já te falou de sua tentação. Então em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz a palavra de Deus que Deus dá uma ordem expressa àquele casal. E diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se tem alguma coisa que gera em nós motivos de sermos tentados, são os nossos próprios desejos. Mesmo aqueles que já sabemos que não devemos nos aproximar, como foi o caso aqui dessa ordem expressa, clara, fácil de se entender: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês fizerem isso, certamente vocês vão morrer. O que é difícil de se entender nisso? Mas Adão e Eva deram lugar ao desejo, principalmente Eva. E é isso que vai falar o versículo 6, agora do capítulo 3, quando diz: vendo a mulher que aquela árvore ou aquele fruto era bom, era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então olha só, pessoal, apesar de nós sermos novas criaturas, e Adão e Eva de fato eram novas criaturas. Adão e Eva não tiveram um tempo de vida longe dos caminhos do Senhor, longe da presença do Senhor. Adão e Eva não precisaram aceitar ao Senhor Jesus Cristo para que tivessem intimidade com o Pai.
Eles eram de fato novas criaturas. Nós somos novas criaturas. Diga para quem está do seu lado: você é a nova criatura. Diga para quem está aí na sua casa: você é a nova criatura. Mas não é por sermos novas criaturas, viu, Délio, que deixamos de ser o que, Délio? Humanos. Adão e Eva eram humanos. E mesmo que tinham recebido uma ordem expressa de Deus, nos deram um presente de grego, chamado herança adâmica, que é, mesmo sabendo que desagrada a Deus, ainda nos deixamos tentar por aquilo que desagrada a Deus. E alguns, mesmo sendo tentados, porque ser tentado é próprio da raça humana, alguns conseguem se desvencilhar das tentações, outros não. Acabam permitindo, como Eva permitiu, que a tentação passe desse estágio de um impulso para praticar alguma coisa censurável ou alguma coisa não recomendável. Eu fico pensando como deve ter acontecido. Eva foi impulsionada a olhar para aquele fruto. Eva sentiu o impulso, e aquele impulso se transformou em desejo. Aquele desejo se transformou em ação. E por causa da ação, veio o pecado da desobediência a Deus. Voltando para o trecho de 1 Coríntios 10:13. É isso que revela a palavra de Deus. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Pastor, o que devo fazer então? Eu que estou sendo tão fortemente tentado esses dias. Pastor, o que devo fazer? Eu que estou sendo tenazmente tentada este dia. Olha, uma coisa é certa: você não pode deixar de ser humano, humana, porque enquanto vida tivermos sobre a face da terra, é assim que somos constituídos: corpo, humanidade, alma e espírito espiritual. Só vamos ser seres espirituais totalmente quando passarmos esse tempo determinado de vida sobre a face da terra e a morte nos alcançar. Então, nesse tempo que se chama hoje, conselho para mim e para você, mesmo na nossa humanidade, tenhamos cuidado com os nossos desejos, porque senão o que é próprio de mim, de você, que somos humanos, a tentação chega. E como estaremos? Estaremos preparados para lidarmos com as nossas tentações? Estaremos fortalecidos na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estaremos repletos com o nosso coração cheio da palavra de Deus para lidarmos com a nossa tentação? Estaremos fortes espiritualmente falando, ou estaremos fortes carnalmente e fracos espiritualmente? Então Deus, Ele não nos deixa sem aviso. O que mais me maravilha em Deus é porque Deus, como um Pai amoroso, nos avisa: não veio tentação sobre vós senão humana. É da nossa humanidade, é da nossa carne, são as nossas concupiscências, são os nossos desejos carnais, tudo isso em um pacote, agindo contra nós mesmos, dentro do nosso ser. Então Adão e Eva foram tentados nesse impulso
impulso que se transformou em tentação naquilo que eles olharam e viram que era desejável aos olhos. E quantas vezes é assim que os impulsos, as tentações acontecem em nossas vidas? Desejamos com os olhos, desejamos com a mente, desejamos com o nosso coração. E aí, se não cuidarmos, a tentação, que é um impulso a realizar algo que não deve ser realizado, acaba sendo praticado. Por quê? Porque somos humanos. E o versículo 13, nós não vamos sair daqui, a não ser para analisarmos alguns trechos da Bíblia. O versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana. Ponto. Mas olha só que notícia maravilhosa. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Pastor, o que isso quer me dizer? Que a tentação ocorre dentro do nosso alcance de resistência. Isso nos assegura que a tentação ocorre dentro das nossas forças, do nosso poder de resistência, do nosso alcance para resistir. Olha como Deus é maravilhoso. Conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo que somos debilitados muitas vezes, espiritualmente falando, sim, porque nós vivemos o tempo da geração saúde. Nós vivemos um tempo em que a humanidade despertou para o movimento físico em prol da sua saúde física. Mas quantos estão fisicamente muito bem, obrigado, mas estão debilitados espiritualmente? Quantos se fortalecem diariamente, 5, 6 vezes por semana, em uma prática esportiva que lhe faz bem fisicamente falando, mas não se fortalecem diariamente em práticas espirituais que lhes fortalecem espiritualmente? E quando a palavra de Deus diz que Deus é fiel para não nos deixar tentar acima do que podemos resistir, é porque esse Deus fiel, amoroso, maravilhoso, conhece bem as nossas fraquezas humanas. Então, meus queridos, outra verdade sobre a tentação: não vem tentação acima do que podemos resistir. E é interessante como o diabo embaraça os nossos pensamentos. Porque quando alguém vem contar para o pastor que caiu em pecado, dando vez, dando luz àquela tentação, diz: pastor, eu não pude resistir. Puxa vida, e o que fazemos com esse trecho da palavra de Deus, Francimar? Você que está na sua casa, me diga onde eu coloco a parte B do versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 10. O que eu faço com a fidelidade de Deus, que não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir? Poderíamos resistir, sim. O problema é que não lutamos para resistir. A tentação veio e nos mostrou algo bom, como mostrou a Eva. E esse impulso de provar do que era bom para a carne, porque pecar é bom para a carne, é péssimo para o espírito.
Vou repetir: pecar é bom para a carne, mas é péssimo para o espírito. E tudo se inicia com esse impulso de praticar o que é condenável pela palavra, de praticar o que não é recomendável pela palavra. E a gente já começa a sentir o gostinho, a carne, né? E daqui a pouco decidimos não resistir mais. A início dizemos: não quero, vou me afastar. Mas daqui a pouco começamos a nos aproximar, Regivaldo. Vamos nos aproximando aos pouquinhos e a coisa vai tomando conta e acaba-se ali a resistência. A palavra de Deus é mentirosa? Não. Deus continua nos dando a condição necessária para resistirmos, porque Deus é fiel. Deus em momento nenhum se torna infiel. Eu e você podemos nos tornar infiéis, mas Deus não. E é uma verdade. Se não vem tentação senão humana, também é verdade que Deus é fiel e não nos deixa tentar acima do que podemos resistir. A tentação vai sempre acontecer dentro desse âmbito. A tentação sempre vai acontecer dentro desse poder que temos de resistência. Mas o problema é em nos entregarmos e não resistirmos mais. Hebreus capítulo 4 vai nos ensinar que o Senhor Jesus Cristo também teve que resistir. Hebreus capítulo 4 vai nos ensinar que o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso Conselheiro Deus Forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, também teve que resistir. Em sua humanidade teve que resistir. E para resistir às vezes dói. A carne treme. Os hormônios entram em ebulição e é uma guerra para resistirmos. Os desejos entram em cena. Abre-se as cortinas e os desejos passam a ser os principais da cena. Mas Deus continua fiel, que não nos envia tentação acima do que podemos resistir. Então não cabe a frase: eu não pude resistir. Cadê a fidelidade de Deus? Onde esteve a fidelidade de Deus naquele momento? A fidelidade de Deus continuou no mesmo lugar, vinda do céu diretamente para ti, para mim, para nós. O que correu, o que saiu de cena, foi a minha, foi a sua fidelidade para com Ele. Mas a fidelidade dele não nos deixou em momento algum. Será que eu posso ouvir um amém? Será que você me entende? Porque é desse jeito, meu irmão. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz a palavra de Deus: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que corta para a direita, que corta para a esquerda. Ela penetra ao ponto certo de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, entra no ponto certo de causar divisão entre o humano que somos nós e o divino que é Deus. Entra certinho assim, para causar a divisão entre a nossa carne e aquilo que tem de Deus dentro de nós, que é o Espírito. É para dizer assim: não tem como andar a carne e o Espírito de mão dada,
Porque a parte de Deus que tem dentro de nós é o que nos concede a vida. Quando Deus puxar para Ele de volta, cai só um monte de carne, osso, musculatura, nervos, tendões, pele. Então a espada entra ao ponto de dividir a nossa parte carnal daquilo que Deus coloca dentro de nós, que é o nosso espírito, que Jesus Cristo afirmou que estava pronto. Mas Jesus Cristo diz, mas a carne é fraca. Então olha como temos que dividir nossa vida espiritual da nossa vida carnal. A espada entra no ponto certo para dividir, diz a Bíblia, juntas medulas, alma e espírito. Olha aí a espada, a palavra dividindo o espírito que nos concede vida, da alma que é o centro das nossas vontades. E diz mais, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ei, a tentação vem, ela começa realmente com esse impulso, começa com a intenção, você está intencionado a fazer algo, já está sendo tentado. Pastor, o que isso tem a ver com a tentação ocorre dentro do nosso poder de resistência? Vamos lá, continuando, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hoje eu fiz um comentário em uma exposição do Facebook, exatamente citando isso, mas não esse trecho. Citando o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que diz que todos nós temos livros escritos a respeito da nossa vida, e pela escrita desses livros prestaremos contas a Deus. Olha aqui. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, meu irmão, se a sua carne ainda anda pegada com o seu espírito, tem que haver uma divisão. Só a palavra de Deus faz isso. Se a sua alma ainda anda pegada com o seu espírito, tem que haver uma divisão. Só a palavra de Deus faz isso. E Deus está vendo tudo, inclusive a nossa humanidade. Visto que temos, olha aí o versículo 14, um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O que foi que você confessou? O que foi que eu confessei? Nós confessamos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Então tem que ser Senhor da nossa carne, tem que ser Senhor dos nossos pensamentos, tem que ser Senhor dos nossos sentimentos, tem que ser Senhor do nosso ir, do nosso voltar, tem que ser Senhor das nossas ações. Foi isso que nós confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Que maravilha! O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general de guerra, aquele que em Isaías é intitulado como Deus forte, se compadece das nossas fraquezas. Mas nós temos Ele, que como nós, em tudo foi tentado, porém não pecou. Engana-se quem pensa que o Senhor Jesus Cristo foi tentado apenas na questão de transformar pães ou pedras em pães. Engana-se quem pensa que o Senhor Jesus Cristo foi tentado apenas em
pular do pináculo do templo e dar ordem aos anjos para lhe segurarem. Engana-se quem pensa que o Senhor Jesus Cristo foi tentado apenas a prostrado a adorar a Satanás. 40 dias Jesus Cristo foi tentado. Em tudo foi tentado. Em sua humanidade. Então o Senhor Jesus Cristo, que provou que também era humano, porque sentia sono, sentia fome, sentia sede, se entristecia, se embravecia, ao ser espancado sangrava. O Senhor Jesus Cristo, que provou que era humano, morrendo, tentado em tudo, conseguiu resistir. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não mente. E se a Bíblia nos assegura, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não há tentação senão humana, mas que Deus é fiel para não nos deixar tentar acima do que podemos resistir. Se Jesus Cristo conseguiu, eu e você também podemos. O problema é que muitas vezes não queremos mais resistir e nos entregamos à tentação. Mas continua, versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 10, quando diz: antes com a tentação também dará o escape para que a possais suportar. Escape. Deus continua nos mostrando o escape. Deus continua nos mostrando a saída. Continua nos indicando o caminho para fugirmos da tentação. Tiago, capítulo 4. Abra aí sua Bíblia, em Tiago, capítulo 4. Trecho tão conhecido da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda esse versículo, e que verdade absoluta. Deus continua nos mostrando o escape, a saída, o caminho para fugirmos da tentação e resistirmos a elas. Porque não só é uma, são várias. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não pense que é outro ser que nos tenta. É o mesmo ser que tentou o Senhor Jesus Cristo, o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti, em algumas traduções diz, firmes ao diabo e ele fugirá de vós. Mas meu irmão, minha irmã, amado visitante, sabe o que Deus me falou essa tarde? E eu tremi diante dessa verdade. O problema é quando nós invertemos aqui a ordem das coisas. O problema é quando deixamos de nos sujeitar a Deus para resistirmos a Deus. E deixamos de resistir ao diabo para nos sujeitarmos a ele. Que versículo tão pequeno. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 palavrinhas. Que frases curtas. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti, está no imperativo, ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que nós resistimos a Deus e nos sujeitamos ao diabo. E quantos, infelizmente,
não tem vencido suas tentações por causa dessa resistência a Deus. É Deus com a sua palavra tentando entrar e a pessoa resistindo, e se entregando, sujeitando-se ao diabo. Deus nos dá o caminho. Deus continua nos dando o escape. Deus nos mostra a saída. Resistir a mim, filho meu, não é próprio de um servo de Deus. Sujeitar-se a mim, filha minha, é próprio de um servo de Deus. Sujeitar-se a mim e resistir ao diabo, e não o contrário. Resistir a Deus e sujeitar-se ao diabo. Voltando, quando há essa troca de posição entre sujeitar-se e resistir, ocorre a queda, ocorre o pecado, que é o fim da tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Enquanto tivermos sobre a face da terra, não me venha com mimimi, achando que você é um ser todo espiritual. Não, continuamos humanos. E a tentação é próprio da humanidade. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Se não resistimos, é porque Deus continuou fiel. Nós passamos a ser infiéis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Se não temos encontrado o escape dado por Deus, é porque estamos resistindo a Deus e nos sujeitando ao diabo, quando deveríamos estar nos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Não inverta a ordem dos fatores. Isso aqui não é como a multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem desses fatores alterará de forma drástica o produto da sua vida. Não altere. Sujeite-se a Deus. Se alguém tem que ser resistido, não é Deus e sua palavra, é o diabo e os seus sofismas. Amém?